chegamos na metade do Brasileirão 2025 e olha, a história que está se desenhando é simplesmente fascinante. É um campeonato de dois mundos, sabe? De um lado uma briga de foice lá no topo, do outro um desespero cada vez maior na parte de baixo. Mas para entender de verdade o que está em jogo, a gente precisa olhar para duas histórias que acontecem ao mesmo tempo. Uma dentro de campo e outra bem mais perigosa, nos bastidores financeiros dos clubes. Então, qual é a real do nosso futebol? A resposta, com certeza, não está só na tabela. Ela se divide em duas frentes. De um lado, a gente tem a batalha tática, ali no gramado, do outro, a realidade financeira arriscadíssima dos clubes. E é a mistura dessas duas coisas que vai, no fim das contas, definir o futuro do campeonato. A tabela de classificação já dá a primeira pista. Dá uma olhada. Uma briga ponto a ponto pelo título entre Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras. É impressionante. Enquanto isso, na outra ponta, equipes super tradicionais estão lutando com unhas e dentes só para sobreviver. São esses dois extremos que definem a história que a gente vai analisar agora. Vamos começar pelo que todo mundo ama, o que acontece em campo. O futebol brasileiro está, sem dúvida, mais sofisticado do que nunca. E a disputa pelo título de 2025 prova isso, com táticas complexas, jogadores decisivos e uma competitividade altíssima. E os números da UFMG meio que confirmam o que a gente vê em campo, né? O Flamengo aparece como o grande favorito, com quase 48% de chances de levantar a taça. O Palmeiras vem logo atrás, com quase 30%, e o Cruzeiro corre por fora, com 12%. Mas claro, as estatísticas contam só uma parte da história. A disputa de verdade acontece nas ideias e nas estratégias de cada time. E é aqui que a coisa fica boa. A briga pelo título não é só sobre quem tem mais talento individual. É um verdadeiro confronto de filosofias de jogo, um duelo tático entre os treinadores. E esse contraste fica muito claro quando a gente olha os dois principais candidatos. De um lado, o Palmeiras do Abel Ferreira. É por intensidade, verticalidade, uma força absurda nas transições rápidas. Do outro, o Flamengo do Tite, que aposta na posse de bola, no talento individual, com um repertório ofensivo que parece não ter fim. São duas filosofias opostas buscando o mesmo objetivo, cada uma com suas armas e suas fraquezas. E essa sofisticação não tá só lá no topo não, a liga inteira mudou. Aquela pressão alta, o pad pressiona, deixou de ser exceção para virar regra. A análise de dados com softwares como iScout e Instat agora guia decisões que antes eram só no feeling. E o investimento pesado, né? R$500 bilhão em contratações mostra que os clubes estão apostando alto nessa modernização. Bom, essa evolução tática toda cria o palco perfeito para os grandes jogadores brilharem ou decepcionarem feio. Vamos dar uma olhada em quem está fazendo a diferença e quem está ficando para trás nessa primeira metade de temporada. Na briga pela artilharia, o Caio Jorge do Cruzeiro está na frente com 15 gols. Mostrou que foi uma contratação certeira. Logo atrás vem dois estrangeiros que já são ídolos por aqui. O Arrascaeta, que é o cérebro do Flamengo, e o Vegetti, o homem-gol do Vasco. Eles são os caras do campeonato até aqui. Mas nem tudo são flores. Para cada herói, tem uma decepção. E em 2025, alguns nomes de peso ainda não entregaram o que se esperava. O Coutinho no Vasco, com números bem discretos, Oscar e Lucas Moura no São Paulo sofrendo muito com lesões, e os casos do Dudu e do Gabigol, que chegaram com status de estrela nos novos clubes, mas por enquanto amargam o banco de reservas. A pressão em cima deles no segundo turno vai ser gigantesca. Ok, agora vamos sair um pouco das quatro linhas para entender a outra metade dessa história, uma que é bem menos glamurosa. A realidade financeira do nosso futebol vive um paradoxo perigoso, e isso impacta diretamente o que a gente vê em campo. À primeira vista, os números são de cair o queixo. Em 2024, os clubes da Série A faturaram um valor recorde, R$10,2 bilhões. É um crescimento real de 10% em relação ao ano anterior. Parece uma notícia fantástica, certo? Pois é, mas aqui está o outro lado da moeda. Enquanto a receita cresceu 10%, o endividamento total disparou, 23% de aumento, chegando na marca assustadora de R$14,6 bilhões. Ou seja, a dívida está crescendo mais que o dobro da velocidade da receita. Isso é um alerta vermelho. E a razão para esse desequilíbrio fica nítida quando a gente vê de onde vem o dinheiro. Uma fatia enorme da receita depende da venda de jogadores. Só que isso não é uma fonte de renda estável, como bilheteria ou patrocínio, né? Isso cria uma dependência perigosíssima e um ciclo financeiro que, convenhamos, não é nada sustentável. O ponto crucial é este aqui. Na prática, os clubes gastam mais do que arrecadam no dia a dia. Eles precisam vender seus maiores talentos não para investir, mas simplesmente para pagar as contas.
É um modelo de crescimento no limite, como definiu um estudo da Convocados, e parece que ele está chegando num ponto crítico. E é lá na parte de baixo da tabela que essa pressão financeira se manifesta da forma mais brutal. A luta contra o rebaixamento não é só uma questão de orgulho, é uma batalha pela sobrevivência financeira do clube, literalmente. Uma curiosidade que os dados mostram é que o famoso número mágico para escapar da degola está caindo. Se antes a meta era sempre 45 pontos, este ano, com 41, um time já tem uma boa chance de se salvar. Isso mostra um certo nivelamento por baixo, onde a briga para não cair é tão intensa quanto a briga pelo título. As probabilidades da UFMG pintam um cenário bem sombrio para alguns. O Sport é visto como praticamente rebaixado, com 96% de chance. É muita coisa. Fortaleza e Vitória também estão numa situação delicadíssima. Para esses clubes, cada jogo no segundo turno é uma final de Copa do Mundo. E ninguém sente essa tensão mais do que o torcedor, né? Esse comentário de um usuário no Reddit é perfeito. Ele captura com maestria a mistura de angústia, pessimismo e paixão que cerca a luta contra o rebaixamento. É um sentimento que nenhum número consegue traduzir, mas que define a experiência de torcer no Brasil. Então, resumindo a ópera na metade da temporada, temos a imagem completa. Dentro de campo, um futebol taticamente fascinante. Fora dele, um modelo de negócio que vive no fio da navalha. O abismo que separa o topo da base da tabela não é só sobre pontos. É um reflexo direto desse desequilíbrio entre a evolução no gramado e o desespero financeiro. E tudo isso levanta uma questão fundamental para o futuro. A gente está vendo uma evolução tática em faturamento recorde, mas a que custo? Com dívidas que crescem muito mais rápido que as receitas e uma dependência crônica da venda de talentos, a pergunta que fica é: o modelo atual do futebol brasileiro é sustentável a longo prazo? O segundo turno, com certeza, vai nos dar mais algumas pistas.